E chega aos cinemas a sequência de O Homem nas Trevas de 2016, O Homem nas Trevas 2. Diferente do que a gente imaginava, a sequência não traz aquela sobrevivente lá do final do último filme, e sim traz personagens novos à trama. Trama essa que, falando assim por alto, até parece ser bem parecida com a primeira, mas não é não. Nela a gente acompanha o Norman, que é o homem cego, 8 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Ele agora vive em outro lugar, em outra casa, e não apenas com o seu cachorro como era no primeiro filme. Ele vive também com uma menininha que aparenta ter ali os seus 11 anos de idade, 11, 12, por aí. Essa menininha a gente descobre quem é ao longo do filme, mas eu não sou nem doida de estragar essa surpresa pra vocês. Assim como no primeiro filme, a casa dele é invadida à noite por um grupo de bandidos que tem um objetivo muito claro em mente, e para conseguir o que eles querem, obviamente que eles não serão bonzinhos. Agora cabe ao Norman proteger não apenas a si mesmo, como também aquela menininha que vive com ele. Como eu disse, essa sinopse dá muito a entender que esse segundo filme é quase que uma cópia do primeiro, mas acredite, não é, ele traz muita coisa diferente. E eu digo isso em um sentido positivo, já que eu gostei mais desse segundo filme do que do primeiro, acredite. Uma dessas diferenças é a intenção do grupo ao invadir a casa dele. Não é aleatório, não é algo bobo, existe algo muito mais profundo acontecendo ali, e é exatamente isso que dá todo o sabor diferente ao filme. Esse motivo deles invadirem a casa é diretamente ligado com vários pontos ali da história. O grupo que invade a casa do Norman no primeiro filme tem ali um objetivo bem simples. Não era nada exatamente pessoal. Não existia uma história super elaborada por trás. Já nesse, existe. Essa primeira diferença é um dos pontos que mais me fez gostar desse segundo filme, porque essa história mais elaborada me fez ficar mais envolvida ainda com o filme. Eu sabia que existiam segredos que estavam para ser revelados, e esses segredos me fizeram ficar bastante curiosa. E ao mesmo tempo que eu tava ali super curiosa pra saber o que seria revelado, eu também tava super tensa com as coisas que estavam acontecendo enquanto o segredo ainda não era revelado. Toda a luta, toda a violência, o jogo de gato e rato, o que nos leva a mais uma grande diferença desse segundo filme para o primeiro: a quantidade de violência e gore. O Homem nas Trevas 2 tem muita violência, tem muito gore. Acredito eu que a expressão que representa de forma adequada a quantidade de violência presente em O Homem das Trevas 2 é: o pau come solto. E essa violência é bem visual, não tem tanto corte, a gente vê tudo de forma bem explícita, tanto o ato em si, né, a violência, a luta, quanto a forma como fica o corpo da pessoa depois. Nem preciso dizer que eu adorei essa parte, né? Olha só, é sério, quando eu digo que tem muito mais violência do que o primeiro, acredita em mim, tem muito mais mesmo. E essas cenas de violência foram muito bem feitas, os efeitos práticos ficaram muito legais. A tensão que o filme consegue construir nessas cenas é muito boa, mas não apenas nas cenas de paulada que ele consegue isso. Ele também consegue construir uma tensão muito legal quando ele vai, por exemplo, revelar alguns segredos, nos momentos de fuga do Norman e da menininha, nos momentos em que o Norman tá ali se preparando para atacar os bandidos, e em momentos em que os bandidos deixam o Norman e a menininha encurralados. Então ele realmente consegue manter essa atmosfera de perigo e de tensão ao longo de todo o filme. E por falar em segredos, o filme conta não apenas com um, mas 2 plot twists que, na minha opinião, ficaram muito bons. O primeiro é um pouco previsível, ou pelo menos parte dele, mas ainda assim consegue dar aquele giro na história. Já o segundo, não existe a mínima possibilidade de você adivinhar. É realmente uma parada que não dá pra adivinhar, é muito louco, é uma coisa que muda muita coisa no filme. E acaba mudando, inclusive, mais uma vez, o nosso sentimento em relação ao Norman. Nosso sentimento em relação a ele é algo que, assim como no primeiro filme, muda em alguns momentos. E muda exatamente nesses momentos de plot twist. Quem viu o primeiro filme vai entender do que eu tô falando. A gente começa o filme com pena dele, porque os bandidos estão invadindo a casa dele, ele é um homem cego que mora sozinho, e a gente termina o filme achando ele um filho da puta. Eu não vou dizer pelo quê, porque de repente você tá assistindo meu vídeo e não assistiu o primeiro filme, mas a gente começa achando uma coisa dele e termina com outro pensamento. E nesse segundo filme você também vai mudar o seu sentimento em relação a ele, e eu diria que até mais de uma vez. Com certeza você vai mudar pelo menos umas 2 vezes. Só que a forma como as pessoas vão se sentir em relação a ele no final, aí é que eu acho que vai dividir as opiniões. Vai ter gente que vai terminar o filme gostando dele, e vai ter gente que vai terminar o filme ainda odiando, assim como odiou ele no primeiro. Inclusive, se você já assistiu esse segundo filme, conta pra mim se você terminou o filme gostando dele
ou odiando. Eu tenho um coração bom, então eu terminei o filme não odiando, não achando ele a melhor pessoa do mundo, porque ele obviamente não é, mas também não odiei ele, não. Eu sou uma pessoa que... Ai, eu tô tentando falar sem dar spoiler. Muito difícil falar sem dar spoiler. Então não vou falar nada. Enfim, só terminei não odiando ele. Pronto. Mais duas diferenças interessantes entre o primeiro e o segundo filme são a mudança de cenários e as habilidades, vamos chamar assim, dos invasores. Enquanto no primeiro a gente basicamente só tinha como cenário a casa dele, nesse segundo mais cenários são explorados e isso foi na verdade muito importante para dar aprofundamento àquela história por trás da invasão. E a grande diferença dessa galera do segundo filme que invade a casa dele pra galera que invade no primeiro é que essa galera do segundo são pessoas muito mais habilidosas, eles são ex-soldados, o que faz com que a briga deles com o Norman seja muito mais pau a pau, né? Porque o Norman é ex-soldado também. Na verdade, ele não era nem soldado, ele era alguma outra coisa. Mais acima. Não sei, gente, não sei quais são as coisas assim, militares. Mas o Norman era um cara fodão aí, militar também. E essa galera que invade a casa dele são ex-soldados, então eles têm, digamos assim, as mesmas habilidades que o Norman. Digamos assim mesmo, né? Porque o Norman, mesmo sem chegar, ainda consegue ser mais foda que eles na luta aí. O único ponto negativo que pode incomodar, na minha opinião, na verdade, se divide em vários momentos. Conveniências do roteiro. Em alguns momentos, o roteiro dá uma facilitada na vida do Norman, dá a ele uns skills que a gente sabe que seria meio difícil dele ter. Então, esses facilitadores que ele recebe em alguns momentos do filme podem incomodar porque eles ficam bem nítidos. Mas assim, falando por mim, eu consegui ignorar porque eu estava muito envolvida na história. Eu acabei deixando pra lá, não me importei tanto. Mas obviamente eu não podia deixar de falar isso aqui com vocês. Por quê? Porque eu notei, e vocês muito provavelmente vão notar também. Eu quero que vocês já assistam ao filme preparados pra isso. E outra pra dizer pra vocês que o filme não é perfeito. Ele não é perfeito, mas pra mim é muito bom. História super interessante que realmente te prende. Tensão lá em cima na maior parte do filme. Cenas de luta e de violência muito maneiras. Como eu disse, eu gostei muito mais dessa sequência do que do primeiro filme, então eu recomendo super que vocês assistam. Inclusive, quando você assistir, volta aqui e me conta nos comentários de qual você gostou mais, do primeiro ou do segundo. Uma coisa que eu acho interessante falar, mesmo o filme sendo uma sequência, eu não acho que seja obrigatório que você tenha visto o primeiro pra assistir o segundo. Você já tendo assistido o primeiro, você já vai começar o segundo tendo uma opinião meio que formada em relação ao Norman, já sabendo do que ele é capaz. Mas esse segundo não exige um conhecimento detalhado de alguma coisa que seja do primeiro filme para que você entenda toda essa história que acontece na sequência. Óbvio que é muito melhor que você já tenha assistido ao primeiro, a experiência vai ser muito mais positiva com certeza, mas na minha opinião não é obrigatório que você tenha assistido. Eu não acho que você vá ficar boiando em nada. Mas se você me perguntar, eu acho que vale a pena você assistir o primeiro, hein? Assiste primeiro, depois tu assiste esse segundo. Inclusive aqui no canal tem crítica do primeiro, vou deixar aqui ao lado para você assistir caso você não tenha visto ainda, e faz favor de se inscrever nesse canal aqui se você ainda não for inscrito, hein, por favor. Não sei porque que você ainda não é inscrito, se você não é. Não sei, tá perdendo tempo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.